Olá, meus queridos seguidores do canal Portugal Legal. Sejam muito bem-vindos a mais esta edição, de vídeos do canal Portugal Legal. E hoje o tema é vacinas do Covid-19, turismo e imigração. Mas antes de nós entrarmos neste tema, e de abordarmos a nossa visão a respeito deste assunto, a gente gostaria de lembrar a todos para quê? Para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos. Isto faz com que os mecanismos de busca da internet fazem com que estes vídeos sejam melhor colocados no ranking e isto facilita a localização. Quando a pessoa vai lá e faz uma busca na internet, na sua ferramenta de busca, eles facilmente vão localizar estes vídeos, esses conteúdos. Então, esta é uma das importâncias que você tem no momento da subscrição, no momento do like e mais ainda, para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, marque o sininho ali na página do YouTube. Do lado da faixinha da subscrição lá na página do YouTube, você tem o sininho. Clica naquele sininho e automaticamente, a partir daquele momento, você passa a receber todos os conteúdos automaticamente. Muito bem. Hoje nós iremos então tratar de um material, de um assunto, um materialzinho que a gente preparou para vocês, que está relacionado ao Covid-19, que é o assunto do momento. E vamos expor aqui aquilo que nós acreditamos que possa vir a acontecer. Isto não é uma posição definitiva nossa e muito menos dos órgãos do governo ou de outras pessoas, mas enfim, é a maneira como nós vemos que isto talvez venha a acontecer. Mas antes disso, vamos passar aqui a nossa introdução do canal e em seguida retomamos o assunto. Olá, meus queridos seguidores. Sejam todos muito bem-vindos e vamos então falar a respeito daquele nosso assunto inicial, ou seja, chegaram as vacinas. Muito bem. Chegaram as vacinas a Portugal, chegaram as vacinas nos outros países da União Europeia, alguns já começaram a vacinar, outros nem tanto. Portugal já iniciou o processo de vacinação. E até ontem foi trazido pela imprensa uma informação até tanto quanto cômica, se não fosse uma razão até para que o ministério envolvido, o ministro Cabrita, fosse chamado a se envolver no assunto. Por quê? Porque uma vez que as vacinas chegaram, elas devem ser distribuídas pelo território, pelo país afora. E, evidentemente, por se tratar de uma vacina desta natureza, uma coisa que pode interessar muita gente, e até a gente que não deveria de se meter com isto, existem órgãos do Estado que devem fazer a segurança na distribuição destas vacinas. E ontem aconteceu um caso bastante interessante. Isto foi em Évora, e repetiu-se depois, quando as vacinas se destinaram no trajeto de Évora para o Algarve. Isto foi notícia ontem nos jornais aqui, nos sites de notícias, quando a competência para fazer a segurança no trânsito, no deslocamento entre as regiões, compete à GNR, que é a Guarda Nacional Republicana. Porém, quando ela chega ao limite de uma determinada região, quando ela chega ao limite de um determinado concelho, isto passa para a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, ou seja, é a polícia local. E aí começou a confusão. Ninguém se entendia quem é que ia conduzir, quem é que ia fazer a segurança. Chegaram a receber as vacinas, distribuíram no hospital e depois barraram a saída da viatura para fazer entrega em outros locais, enfim. Abriu-se uma investigação
para determinar competências na segurança da distribuição das vacinas. Veja a que nível nós chegamos. Ficamos discutindo e ficamos criando situações inesperadas e inusitadas numa coisa tão simples, que é determinar quem é quem na ordem do dia para fazer a segurança na distribuição das vacinas. Vejam a importância destas vacinas. É o que se diz, né? E é o que foi o que ocorreu. Mas vamos voltar ao tema do nosso vídeo. Isso foi apenas uma abertura aqui de um fato ocorrido e que está sendo agora investigado e vai ser determinado, depois se entenderam, sentaram lá os ministros com os chefes de cada uma dessas corporações e parece que já se entenderam. Mas como fica o turismo e a imigração com relação ao que vem pela frente? 2020 está se encerrando, nós estamos nos últimos dias do ano de 2020, 2021 vem por aí. Nós tivemos praticamente 2020 o ano inteiro, porque começou lá em janeiro, fevereiro, março fechou tudo, depois reabriram para determinadas situações e isto permanece até o momento. Mas como será 2021? Como fica o turismo, né? Que é a mola propulsora da economia, e principalmente quando falamos de Portugal. Existem, evidentemente, outros países que dependem muito do turismo, e muito mesmo. Mas Portugal é um destes. Portugal é um país cuja economia depende muito do turismo. E aí como vai ficar? Veja, nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 10 meses, podemos dizer, sem permitir a entrada de turistas, né, que venham de países terceiros. Existe aquele fluxo que é interno, mas este fluxo interno não é um fluxo tão expressivo quanto o turismo externo, o que vem de países terceiros, que não faz parte do bloco europeu e que, portanto, ainda tem uma permissão, uma certa possibilidade de circular. Nós estamos nos referindo, então, ao turismo que vem dos países terceiros. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Japão, China, Coreia, enfim, o resto do mundo, tirando a Europa. E quando falamos em turismo, nós também vamos falar de imigração. Como vai ficar a imigração? Hoje, nós temos a seguinte situação. Para você embarcar para Portugal, você precisa fazer o teste PCR. Com a vacina, vai ainda ser necessário fazer o teste do PCR? Como é que os estados vão gerir esta situação? Ou será que nós vamos regredir? Quando falo regredir, é regredir mesmo. Há anos e anos atrás, quando para determinados países, para determinadas regiões, eram obrigatórias as apresentações de comprovativo de ter tomado determinado tipo de vacina. Vou referir-me aqui, por exemplo, à vacina da febre amarela, a vacina de sarampo e outras tantas que já foram, né, utilizadas e que podem ser exigidas por um determinado país, por um determinado estado, né, para que um turista ou um imigrante qualquer entre neste território. Então vejam, hoje nós pedimos o teste negativo, mas se eu tomo vacina, significa que eu devo estar imunizado, pelo menos por um determinado período. Isso ainda é uma incógnita pelo que se vê, mas se eu tomo vacina, não preciso fazer teste. Então, será que é este o caminho que nós vamos tomar? Ou seja, nós vamos retomar a exigência das vacinas para poder ingressar em determinados países? Opinião do Dr. Renato. Eu acho mais viável do que exigir um teste PCR quando eu já tomei uma vacina. Portanto, eu não tenho a tal doença, posso prová-la através do quê? Através de um teste. Mas eu ainda não estou imunizado. Então, quer dizer, eu não tenho hoje, mas eu posso pegar no dia de amanhã.
Eu posso me contaminar no momento seguinte ao que eu saí do laboratório e fiz o teste negativo. Então, mesmo este teste PCR, na opinião do Dr. Renato, não é uma coisa tão segura e tão tranquila assim. Porque a contaminação, o vírus, segundo os cientistas, está ali na esquina, ele está esperando. Com exceção de alguns determinados locais em que ele parece que não circula. Tá? Onde a gente pode frequentar, onde a gente pode, com certas medidas, entre aspas aqui também de segurança, a gente pode frequentar. O vírus parece que ali não está. Mas isso é conversa para outro dia. Vamos voltar para o turismo e vamos voltar para a imigração. Então, gente, a nossa opinião a respeito disto, e acreditamos que isto deva acontecer aí, talvez no início, né, da primavera aqui na Europa, na próxima, ou talvez no início do próximo verão, ou no meio da primavera, para que no verão o turismo volte com força para a Europa e para Portugal em especial, né? Talvez aqueles tais despachos que são produzidos aí quinzenalmente, é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque há tempos ele vem se mantendo de forma a só ser reproduzido. Recebe um novo número e um novo data no calendário de validade. Porque o teor básico não muda. As restrições são sempre as mesmas. Talvez a gente encontre daqui a algum tempo uma alteração nestes despachos e esta alteração seja no sentido de que você deva apresentar o tal do comprovativo de ter tomado a vacina. E quando nós vamos pensar desta forma, vamos imaginar que Portugal passe a exigir, ou a Europa, vamos dizer, melhor ainda, a União Europeia recomende desta forma e todos os países europeus passem a adotar este critério. Aí eu me pergunto, e aquela turma, né, e aquele grupo de pessoas que existe pelo mundo afora, são os negativistas, que dizem que Covid não existe, que isso é tudo invenção do Estado, que isso é comunismo, que isso... Enfim, essas histórias todas. Não vou entrar no mérito. Mas como fica com essa turma que não quer tomar vacina de jeito nenhum? Bom, segundo eles, é um direito deles não tomar a vacina. Então, ok, positivo, você não precisa tomar. Agora, vem um detalhe. E se os países passarem a exigir a vacina para entrar em seu território? Como é que o senhor vai resolver o caso? Se o senhor chegar aqui no aeroporto, ou mesmo no embarque, isto é uma questão técnica aí para se resolver com a companhia aérea ou com as polícias de fronteira, não sei como é que os estados vão resolver isto, mas eu devo ter o comprovante de que tomei a vacina. Mas eu sou um daqueles que não quero tomar, porque a minha religião não permite, porque eu não acredito em vacina, porque eu ouvi dizer que a vacina faz mal e que tem reações e que mata as pessoas. Tem tanta teoria já contra a vacina que é impressionante a criação e a criatividade do ser humano. Então eu me pergunto, como é que você vai viajar? E isto é um direito do outro Estado exigir. Você não tem o que fazer contra isto. Então, pensem. Tá? Se isto vier a acontecer, ou você muda de opinião, você muda seus critérios, ou você não vai ter condições de fazer imigração, de fazer turismo. Quando eu falo de imigração, né, nós poderemos ter a exigência por parte dos estados, já no momento da concessão de um visto, por exemplo, né, para que você apresente no momento do pedido o atestado de vacinação. É um documento a mais que o Estado pode obrigar você a apresentar. Dentro do rol de documentos, nós podemos criar um outro, que não é mais o PCR para embarque, né, lá no aeroporto de origem, mas sim no momento em que você faz o visto, você já vai ter que apresentar o atestado de vacinação. Talvez esta seja uma outra situação. Então veja, nós não temos certeza de absolutamente nada ainda, mas no nosso modo de pensar, já falamos e conversamos com outros colegas, colegas próximos da gente,
sobre estes temas. Alguns até já lançaram vídeos. Um dos canais, que tem canal, aliás, aqui no YouTube também, o Diário da Cidadania, do Dr. Célio Sauer, também já se manifestou a respeito deste assunto. Tenho minhas próprias opiniões, eu acho que em certos momentos, em certas alturas aí nós convergimos, portanto, partilhamos desta mesma opinião, de que isto não deve perdurar por mais muito tempo, porque não há economia no mundo que aguente, né? Sem turismo, porque o turismo é a mola propulsora da economia de muitos países, movimenta uma infinidade de indústrias e de comércios, né? E estes todos não têm condições de sobreviver se não houver o turismo. E, junto disto, nós temos a imigração, aqueles que têm interesse de deixarem a sua pátria, de deixarem o seu país e emigrarem para um outro país, buscando uma nova vida, uma nova situação, um novo trabalho, né? Tem um projeto para realizar aí fora. E existem aqueles que já têm esta situação, já estão instalados aqui fora, mas viajam o tempo todo, de um lado para o outro. Então, como é que ficam estas pessoas? É teste ou será exigido o atestado de vacinação? Não sabemos, mas eu acredito piamente de que nós voltaremos aos atestados de vacinação. Até porque nós temos, por exemplo, falando de Europa, para 2022 está previsto aí o ETIAS, que já tanto deveria ter sido implantado e não foi. O ETIAS é uma situação destas. Então você vai pedir uma autorização prévia para entrar na Europa, você vai ter que fazer um cadastro, o sistema vai lhe depois retornar uma informação dizendo se você foi aprovado ou não para vir, e no meio, né, deste cadastro certamente pode ser inserida uma informação dizendo assim, cópia do atestado, você tem que apresentar se você foi ou não vacinado. Ok? Então esta é a nossa opinião a respeito, é a minha opinião pessoal a respeito. Certamente haverão críticas, tem aqueles que vão concordar, tem aqueles que vão discordar. O berro é livre, cada um tem a sua opinião, tem a sua visão a respeito deste tema e dos outros, evidentemente. A minha é esta. Vamos ver ao final o que vai acontecer. Porque também uma coisa posso lhes dizer, a minha bolinha de cristal quebrou. Fiz uma mudança recentemente, ela quebrou, eu não tenho como adivinhar o que vem pela frente. São meras suposições. Ok? Então, meus queridos, eu tenho a vos dizer que foi mais um vídeo produzido. É com muita satisfação que nós fazemos isto. Estes materiais são produzidos pensando em vocês, nas eventuais dúvidas que vocês podem ter. E se vocês têm dúvidas, enviem, podem enviar sugestões que, à medida do possível, a gente passa isso para o setor de produção de vídeos, conversamos, trocamos informações, vamos buscar material de apoio e, à medida do possível, como dito, entram em pauta e passam a ser produzidos. Então, a todos, um grande abraço, muito boa sorte, sucesso e até a próxima, que seja em breve, se assim Deus nos permitir. Até lá!